Agora, você sabe escalar o São Paulo, a renovação do Lucas é um tiraço, entendeu? É um acerto gigante. Tá fechada ainda. Não, se confirmada, né? E aí você passa a ter, além da espinha dorsal, você tem quase o esqueleto todo. Tá ali, ó. Tá tudo. As articulações, os ossos, tá tudo prontinho. É difícil falar isso antes, né? Porque o futebol brasileiro, as coisas mudam de forma muito rápida, com esse modelo de gestão e tal, mas o São Paulo vai largar na frente de muita gente, depois de anos, largando lá atrás, ó. Vai dar a largada, o São Paulo, o carro não pega. O Pablo Leite fala... Larga lá de trás e vai. Agora, acho que pela primeira vez nos últimos alguns anos, né? O São Paulo tem a possibilidade de fazer uma largada com os principais concorrentes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, pela manutenção do trabalho, pelos reforços pontuais, por enxugar o elenco, entendeu? Agora, sempre pode acontecer algo muito diferente que é futebol brasileiro, né? Sim. Você vê o cara leva o Pablo Maia, o Beraldo, aí como é que faz? E o Henrique fala assim, como um comentarista sério fala que o elenco do time é bom se ficou na segunda página do Brasileiro. Não consigo entender, diz ele. Mas o elenco de São Paulo é bom, cara. Eu também não acho. É ruim. Não acho ruim. Não é horroroso. Dedo redondinho, então. Dedo Todo mundo acha a redondinho. mesma coisa. Nós todos achamos aqui, viu, Henrique? Achamos. O São Paulo ganhou um dos 3 principais títulos da temporada, ponto. Viu, Henrique? Não, Não, pra mim não. bom, Fala pro cara. Henrique. Henrique, o São Paulo ganhou os 3 principais títulos da temporada, ponto. Não é? Vamos repetir? Vamos. São Paulo ganhou um dos três títulos principais da temporada. É isso aí. Ponto. Viu, Por que Henrique? ele tá mal-humorado? Não, Ele quem tá ganhou mal-humorado é o os 3 Henrique. títulos principais da temporada. Por que ele tá mal-humorado? Não, cara, assim, Solta fogos, ué. O Henrique que tá mal-humorado. Mas ele também, você viu a resposta dele? questão- Uma coisa meio... Ponto, né? Ponto. A questão do Campeonato Brasileiro é a circunstância do ano, o trabalho que começou, o título, né? A circunstância do ano. O São Paulo vai ser cobrado ano que vem por mais. O Henrique é São Paulo. Potencializar a equipe, ajudar o Dorival, ajudar o São Paulo. Com a experiência e com a canhotinha que ele tem. Agora, a vitalidade que ele já mostrou em outro tempo da carreira, aos 36 anos, ele não tem a mesma. Essa posição, né, é uma posição muito específica nos trabalhos, nos times do Dorival, volante. E com o Dorival ela sofreu muitas... A marca do trabalho do Dorival no Flamengo e no São Paulo foram os 2 volantes, a dupla de volantes. Aliás, o Flamengo nunca mais teve e definhou por conta disso. Saiu o João Gomes, acharam que o Gerson era volante e o Flamengo ficou anos lá, meses, ramelando. No caso do São Paulo, o Dorival, quando assume, ele recoloca o Pablo Maia como titular. Ele vinha sendo reserva do Mendes e do Luan na época do Rogério e improvisa de início o Alisson, e o Alisson se encaixa ali no formato de jogo do São Paulo. E na visão do Dorival, da comissão técnica e da direção, o São Paulo no elenco não tem outros volantes com as características de Maia e Alisson, volantes capazes de armar o time e sair para o jogo e tudo mais. E eles enxergam no Luiz Gustavo uma possibilidade, sobretudo para a reserva do Pablo. E com mais experiência, mais laço e tudo mais. O Luiz Gustavo não joga há 4 meses. Estava na Liga Saudita. A Liga Saudita a gente transmite aqui. Então, ele não está jogando há 4 meses. Desde que começou essa edição de campeonato, ele não está jogando. Ele teve boa passagem pela Alemanha, sim. Teve uma boa passagem pela França. Uma passagem ok pela Turquia, 3 anos. E na Arábia Saudita ele jogou com menos jogadores talentosos que o mercado árabe tem hoje. Com a Liga Saudita pobre. Ele jogou até mais à frente, fez gol, jogou até numa outra posição. Mas para o São Paulo ele vem para ser reserva do Pablo Maia. Tem uma opção ao Pablo Maia. E o São Paulo tenta contratar um outro segundo volante para ser o reserva do Alisson. Né? Que tá aí o nome mais forte aí é o do Bobadilha. Aquele jogador do Cerro Porteño, fez um brilhareco aqui na Libertadores, jogou bem contra o Palmeiras no Morumbi, depois fez gol contra o Palmeiras no Morumbi, naquele jogo que o Cerro Porteño jogou super bem e tal. E é o nome, aí
22 anos. O Luiz Gustavo, 36. Então seriam esses dois jogadores as alternativas a Maia e Alisson na temporada. Imaginar que, por conta da rodagem, a amizade com o Rafinha, com o Lucas, tal, ele chegue, e mesmo que tenha cuidado sempre da carreira, seja um cara super dedicado, envolvido, e é verdade, que ele chegue para jogar o que ele já jogou na época da Alemanha, ele não vai fazer isso, né? O cara pode ajudar, sendo uma opção, ele não vai ser um jogador que vai ficar de bico no banco, né? Isso não vai acontecer, ou vai exigir titularidade, como a gente estava conversando há pouco. E é o segundo reforço confirmado, o Bobadilla ainda não foi confirmado, e o Eric já estava contratado do Ceará, que também tinha o seu contrato encerrando, né? Então, o Eric e o Luiz Gustavo estavam livres no mercado. O Eric para uma posição que o São Paulo não tem muito jogador, que é do lado do campo com mais velocidade. E o Eric, sim, numa idade mais auge, digamos assim, tendo trabalhado com o Dorival no Ceará, na passagem do Dorival lá no ano passado. Dos lados do Morumbi, a movimentação no mercado da bola é forte. André Hernan traz agora informações sobre a permanência de forma definitiva de um jogador que já está no elenco e de uma proposta para um outro que está no mercado da bola e que o São Paulo pretende. Fala, André Hernan. São Paulo está on no mercado, né? A gente tem aí duas informações importantes para vocês aí de prima. Primeiro o Bobadilla, que é um jogador jovem, 22 anos, da seleção sub-23 do Paraguai, um jogador que vem se destacando no Cerro Porteño. O São Paulo analisou o jogador através do Departamento de Análise de Mercado do São Paulo. E esse atleta, ele tem um custo, evidentemente, por ser jovem, já é um jogador promissor que chama atenção. E o São Paulo fez uma oferta oficial, né, nos últimos dias, né, nos últimos 2 dias, com a condição de pagar o montante maior em 2025. Então, o São Paulo contrata o jogador, né, o jogador é uma aposta, é muito jovem, paga pouco em 24 e começa a pagar o grosso em 25. Assim é a oferta. E o São Paulo está bastante otimista. Aliás, o jogador está também muito empolgado com o fato de poder se transferir para o São Paulo. Então, há um otimismo das duas partes. O São Paulo espera fechar esse negócio nos próximos dias, quiçá nas próximas horas. Já que o Martínez, né, o Emmanuel Martínez, como eu venho falando para vocês, não deu certo a negociação, porque o América Mineiro acabou endurecendo essa negociação. Por outro lado, a boa notícia também é o Caio Paulista. O Caio Paulista é um jogador que o São Paulo encaminhou a compra junto ao Fluminense. Tinha uma questão ali do parcelamento, né? O São Paulo está com dificuldade financeira e o Fluminense acabou aceitando o parcelamento do São Paulo. Então, o Caio Paulista vai assinar um contrato por 3 anos, vai ser jogador em definitivo do São Paulo. 2 reforços, aí vamos dizer assim, 2 reforços ou 2 boas notícias para o torcedor tricolor. Um abraço. Grande André Hernan ligado com a gente aqui, trazendo informações que estão no nosso blog Mercado da Bola, que você pode ver com detalhes aqui, primeiro do Bobadilla, jogador do Cerro Porteño, e também sobre o Caio Paulista. Desses jogadores que estão no elenco hoje, PVC, o Caio Paulista, claro, tirando o Lucas, né, que é uma unanimidade, mas dos que estão no elenco hoje, o Caio era quase uma unanimidade, jogador que deu muito certo no São Paulo, e que foi uma contratação criticada quando chegou, né? Foi, deu, e funcionou. E o Caio é a herança do Rogério. O Rogério Ceni acertou, né? Errou em algumas coisas, acertou em algumas coisas. O Caio Paulista é um acerto do Rogério. Veio como um jogador desacreditado, virou lateral esquerdo e ponta, jogando no ataque no 3-2-5. Foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, ele desceu um pouquinho. Mas o time inteiro desceu também. Então, não dá para dizer que por causa disso que não vai contratar. E ele fez o gol da vitória fora de casa, né? A única, né? No Campeonato Brasileiro. Sim, é verdade, contra o Bahia. A única vitória fora de casa quebrou o tabu. O São Paulo poderia ter se tornado o único time não rebaixado a não vencer fora de casa. Mas não, só os 5 times rebaixados, todos rebaixados, não venceram fora de casa. O São Paulo está fora dessa lista. Eu acho que o Caio não é um craque, a contratação é cara, mas digamos que necessária. Porque o que o São Paulo não pode... O São Paulo está montando um elenco para tentar ser campeão da Libertadores.
É essa a estratégia do São Paulo. O São Paulo vai tentar ser campeão da Libertadores. E o Caio é parte de uma estrutura que está montada. Não pode desmontar essa estrutura agora. O São Paulo está comprando a estrutura de time que ele montou. E é daqui para melhor. Para ter um time mais forte, mais sólido, mais estável, que seja muito competitivo na Libertadores. Então, já que você está falando desse São Paulo competitivo na Libertadores, vamos de prancheta para você mostrar como pode ser a cara desse São Paulo com as novidades. O Luiz Gustavo, que já foi confirmado oficialmente, a gente mostrou ontem, e também o Eric, jogador que já estava encaminhado, ex-Ceará, garçom, finalizador, canhotinho, bom jogador. Vamos à prancheta do nosso querido PVC. Ó, aqui é o sistema do São Paulo. Eu falei do Caio como ponta, porque quando o time ataca, vem Caleri, que vai voltar de lesão, Wellington Rato, Lucas, vamos botar o Lucas com a 7, o Wellington depois vai ficar Lucas, Wellington, o Nestor vem por dentro e abre o corredor para o Caio Paulista. E aí ficam Rafinha, Arboleda e Beraldo na saída. Onde é que entra o Luiz Gustavo? Ele entra aqui. Há a ideia de que o Luiz Gustavo tem uma noção tática absurda por ter trabalhado com o Jupp Heynckes no Bayern, ter trabalhado em clubes importantes da Europa e depois do Oriente Médio, e ele ganhou no Oriente Médio a chance de sair um pouquinho mais para construir o jogo. Então ele pode eventualmente ser segundo volante, mas ele chega para ser prioritariamente volante e Pablo Maia. Então ele vai revezar com o Pablo Maia, eventualmente jogar junto com o Pablo Maia, Luiz Gustavo e Pablo Maia saindo um pouco mais para construir, ou Luiz Gustavo e Alisson saindo mais para construir, nesta função. Como ele tem muita inteligência, eventualmente, no decorrer de um jogo, ele pode até voltar para trás, para fazer a construção do jogo aqui atrás, mas prioritariamente volante. E o Eric, confirmado, entra aqui, no lugar do Wellington Rato, que foi um jogador muito importante nesse ano, mas é um jogador que sabe se erra muito. É um jogador voluntarioso, competitivo, volta, marca, preenche espaço, mas ele não é o melhor tecnicamente. O Eric, tecnicamente, é melhor do que o Wellington Rato e pode preencher esse lado aqui com sobra. Foi jogador do Dorival Júnior no Ceará. Esse time que o São Paulo está montando, PVC, claro, se não sair ninguém, mantendo o Lucas, Rafinha, capitão, jogador experiente, agora chegando o Luiz Gustavo, tem cara de quem chega para brigar por Libertadores? Eu acho que é um time que precisa ter essa ambição e para ter essa ambição vai precisar entender os seus limites. O São Paulo não tem a receita de Palmeiras e Corinthians e de Flamengo, mas o São Paulo tem uma estrutura, uma espinha dorsal montada, que dessa maneira pode perfeitamente na Copa brigar. Diferente do que a gente falou do Internacional. O Internacional quer um time para ser campeão brasileiro. O São Paulo quer um time para ganhar a Libertadores. E na Copa é mais fácil ter esse sucesso, sabendo o limite e escolhendo estratégia diferente de jogo para jogo. São Paulo que assim, com essa estratégia, conseguiu a Copa do Brasil inédita nessa temporada e por isso vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Outro lado da ponta da tabela, no caso do Vasco, PVC, se salvou do rebaixamento e já está agindo. Paulo Brax saiu, o antigo diretor, e já chegou o Alexandre Matos como novo executivo de futebol. A gente tem até imagens da chegada dele ao Rio de Janeiro. Essa chegada do Matos com o aporte e a cobertura ali financeira, apoio financeiro da 777 Partners, você acha que pode ser um casamento que vai dar match? Eu acho que o Vasco precisa parar de acreditar que vai ficar rico e vai ganhar título por ser rico. Não, tá claro que não é isso. Né? Eu já contei a história várias vezes de um dia que eu estava num bar no Rio de Janeiro no ano passado, chegou um vascaíno dizendo: terça-feira, amanhã tem Fluminense e Milionários. Eu falei: não, Fluminense e Milionários é terça-feira pela Libertadores. O cara falou: não, amanhã é Fluminense e Milionários, agora é Fluminense e Vasco, Vasco que é Milionários. Não adianta nada isso daí. O humor carioca é sensacional. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: o Alexandre Matos sempre falou uma coisa que ele tem grande dose de razão, que o trabalho dele não é pegar dinheiro e gastar e montar time. E ele sempre foi visto como um dirigente que gasta muito dinheiro. E gasta.
Ele gastou muito dinheiro no Palmeiras. Basta dizer que ele contratou 75 jogadores no Palmeiras em 5 temporadas e ganhou 3 títulos. E o Anderson Barros contratou 18 e ganhou 10 títulos. Então, a relação... Só que o Alexandre pegou um Palmeiras que tinha que ser reconstruído. Ele pegou... Eu conversei com ele rapidamente ontem. Ele diz, vamos aí tentar reconstruir outro gigante. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro em 2012. Ele pegou o Cruzeiro do 6-1, que quase caiu para a segunda divisão em 11, e foi bicampeão brasileiro, contratando jogadores caros como o Dagoberto, apostas como Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, e oportunidades como Egídio Newton. E foi bicampeão brasileiro, o Cruzeiro foi o melhor time do Brasil por 2 anos. Depois, ele chegou no Palmeiras para reconstruir, e no primeiro ano contratou 25 jogadores, porque tinha que reconstruir. Ganhou a Copa do Brasil de 15, o Brasileiro de 16 e de 18. Saiu sob a acusação de que gastava dinheiro demais. O Palmeiras bateu 500 milhões de reais de dívida. Mas ele ganhou 2 títulos brasileiros. E dos últimos 2 do Palmeiras, com Anderson Barros e com Abel Ferreira, o elenco herdou do Alexandre Matos o Everton, Marcos Rocha, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Zé Rafael e Rafael Veiga. E Dudu. 8 jogadores titulares ou que foram titulares durante a campanha. Então, o Alexandre Matos participou. Até aqui, eu citei de 6 títulos brasileiros dos últimos 10, dos últimos 11. Né? 13 e 14 no Cruzeiro ele era o diretor, 16 e 18 ele era diretor do Palmeiras, 22 e 23 o Palmeiras herdou um pouco do trabalho do Alexandre Matos. E o Atlético de 21, dirigido pelo Rodrigo Caetano, todo o mérito para o Rodrigo Caetano, mas tinha ali no elenco Júnior Alonso, Mariano, Keno, Zaratio, todos contratados pelo Alexandre Matos. Então, ele participou de 7 dos últimos 11 títulos brasileiros. O que precisa acontecer? Juntar a ambição e o conhecimento de mercado que o Alexandre Matos tem, o dinheiro que o Vasco vai disponibilizar, que é uma parte não desprezível dessa história, mas é conhecimento e criar uma estrutura que seja profissional para tentar fazer o Vasco voltar a ser grande. E no caso do Matos no Palmeiras, aquele movimento de mercado do Dudu foi o que desencadeou talvez aquela virada de chave, né? Pelo menos do ponto de vista de como a opinião pública enxergava o Palmeiras com aquele chapéu de última hora em cima de São Paulo e Corinthians. O Dudu foi o símbolo dessa nova geração super vitoriosa do Palmeiras, e o Matos quem se intrometeu ali na negociação para fazer esse movimento de mercado que foi importante. Agora o Vasco está apostando nele como novo diretor executivo. PVC, chegamos à reta final do de primeira, ainda temos mais um rabicho, mas eu vou te liberar, tá bom? Obrigado, viu? Beleza, o Bruno Andrade vem aí com informações importantes. Exatamente. Muito obrigado, PV. Valeu, até amanhã. Grande abraço, boa tarde ao nosso querido Paulo Vinícius Coelho. Você continua deixando seu like, se inscrevendo no canal do All Sport. Para quem fala que a gente só falou de Corinthians e Flamengo, acho que o programa de hoje está te mostrando que você está equivocado. Porque agora vamos falar também, com mais informações de mercado da bola, do Bruno Andrade. Temos 2 aqui. Vamos começar primeiro com uma sobre Felipe Luiz, para voltar a falar de Flamengo para os haters poderem ter mais argumentos. O Bruno Andrade tem informação sobre 2 personagens que foram importantes no Flamengo, Jorge Jesus e Felipe Luiz, mas que não necessariamente envolvem o rubro-negro diretamente. Conta pra gente, Andrade, que história é essa do futuro do Felipe Luiz? O agora ex-lateral esquerdo Felipe Luiz recebeu recentemente um convite para ser auxiliar técnico de Jorge Jesus no Al Hilal da Arábia Saudita. Jorge Jesus e Felipe Luiz, vale lembrar, tiveram muito sucesso no Flamengo entre 2019 e 2020, inclusive foram campeões do Brasileirão, da Libertadores, entre outros títulos naquele período glorioso do rubro-negro. Desde então, mantém uma relação muito estreita, trocam mensagens praticamente todos os dias, há uma amizade, há uma relação muito forte entre Jesus e Felipe Luiz. Na verdade, o Jorge Jesus já queria ter o Felipe Luiz como seu auxiliar técnico ainda no Fenerbahçe da Turquia, na última temporada, mas naquele momento o Felipe tinha contrato com o Flamengo e projetava já o seu fim de carreira, se despedir em alta do clube carioca. Já são 5 temporadas, ou foram 5 temporadas de sucesso
no clube carioca, mas agora aposentado oficialmente e já tendo dito várias vezes de forma pública que quer ser treinador, que vai se preparar para muito em breve ser treinador, mas disposto, evidentemente, de passar por outras funções dentro e fora do futebol, por que não? O Felipe Luiz tem em mãos, então, esse convite do Jorge Jesus. Ainda não há uma resposta oficial, até porque o Felipe vai analisar outras funções, outros convites, enfim, outras possibilidades dentro do futebol, agora já aposentado, mas é isso. O Felipe Luiz tem um convite para ser auxiliar técnico do Jorge Jesus, com quem trabalhou agora lá na Arábia Saudita, no Al Hilal.